Você gostaria de ir para o céu? Certamente. Todos nós queremos ir para o céu, né? Agora, para que a gente possa ir para o céu, nós precisamos ser santos. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz assim que todos nós precisamos buscar a santidade, sem o que a gente não pode ver Deus. E quem chegou ao céu? Os santos chegaram ao céu, vivendo aqui na terra segundo a vontade de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre um santo que me marcou muito estudando a sua vida, São José de Anchieta. Um santo que viveu aqui no Brasil, foi canonizado pelo Papa Francisco. Chegou ao Brasil com 19 anos, vindo da Espanha, das ilhas de Tenerife. Viveu aqui 44 anos, entregou a sua vida evangelizando os índios. Muitas vezes sofreu ataques assim quase que mortais. Foi provincial jesuíta, né? E ele viajava num barquinho de São Vicente até Recife, visitando as casas, né? Enfrentando tempestades, naufrágios. Eu fiquei tão impressionado com a vida de Anchieta que eu fui nos lugares aqui próximos de nós, onde ele viveu e trabalhou muito, São Vicente, Santos, Iperoig, também Ubatuba, e fiz um documentário sobre a vida desse gigante brasileiro. E eu gostaria de compartilhar com você. E tenho certeza que você também vai ver muitas novidades sobre José de Anchieta. Tenho certeza que vai edificar a sua vida espiritual. É uma alegria trazer a você esse documentário que nós fizemos. Aqui nós estamos no Museu Nossa Senhora da Conceição, em Itanhaém. É um dos pontos mais antigos aqui da cidade. Aqui nós temos relatos da vida de José de Anchieta. Você está vendo aqui uma cópia da carta de batismo do Anchieta. E nós podemos aqui conhecer um pouco da sua vida. É interessante a gente conhecer. Anchieta nasceu em 1534, na Espanha, nas Ilhas Canárias, mas logo com 14 anos de idade ele foi estudar na Universidade de Coimbra, a famosa Universidade de Coimbra, em Portugal, fundada pela Igreja. Depois, aos 17 anos de idade, ele já voltado totalmente para Deus, uma espiritualidade já de jovem, mas uma espiritualidade profunda, ele buscou os jesuítas, a Companhia de Jesus, e se tornou jesuíta. Só que o Anchieta era muito doente, ele tinha uma tuberculose óssea que lhe dava muitas dores, ele ficou inclusive um pouco corcunda e ele tinha realmente muitos problemas de saúde, perda de peso, uma série de coisas. Bem, isso nos seus 17, 18 anos de idade. Mas aqui no Brasil já tinha chegado o padre Manuel de Nóbrega, isso lá por volta de 1549. E o padre Manuel de Nóbrega, que foi o primeiro provincial jesuíta aqui no Brasil para evangelizar os índios do Brasil, Nóbrega pedia para Santo Inácio de Loyola, que era o fundador, né, da congregação dos jesuítas, que aliás era primo de José de Anchieta, Nóbrega pedia que mandasse para o Brasil mais evangelizadores, mais catequistas para os índios, que eram muitos. Né? E que era também desejo do rei de Portugal, que eram reis católicos, que esses índios fossem evangelizados, fossem batizados. Então, veio para cá, com o terceiro governador do Brasil, Duarte da Costa, vieram alguns padres e veio o seminarista Anchieta, com apenas 19 anos de idade. E Anchieta não voltou mais para a sua terra, nem para Portugal, nem para a Espanha. Né? Morreu aqui em 1597, vivendo aqui 44 anos, num trabalho impressionante com os índios, sem descanso, caminhando por tudo que era lado aqui dessa região de São Vicente, Itanhaém, Santos, fundou a cidade de São Paulo, como nós sabemos, em 1554, né? Ou seja, um verdadeiro marco histórico e religioso desta região. Anchieta trabalhou muito com os índios, como nós sabemos. Aprendeu a língua tupi-guarani. O provincial padre Manuel de Nóbrega pediu que ele aprendesse essa língua porque ele era um estudante brilhante, sabia muito bem o latim, sabia outras coisas. Aprendeu em 6 meses, escreveu um catecismo para evangelizar os índios,
que foi algo marcante na evangelização do Brasil. Esse catecismo de Anchieta depois foi usado inclusive no sul, na região do Rio da Prata, lá com os tupis guaranis no Paraguai, até do Uruguai. Ou seja, um trabalho impressionante que esse homem deixou aqui no Brasil. Morreu amado pelos índios. Os índios choraram copiosamente a sua morte, né? Porque foi um verdadeiro pai. Fazia tudo que ele podia fazer. Era poeta, montava os teatros para os índios, músicas, cânticos, hinos religiosos, tudo para evangelizar os índios. Vale a pena conhecer a grandeza desse homem que serve para todos nós de um exemplo, né? O exemplo de como seguir a Deus, como ele seguia numa vida de oração, numa vida de penitência, numa vida em que a gente podemos resumir tudo dizendo o seguinte, como dizia São Bento, morrer para si, para viver para Deus. Foi tudo que Anchieta fez. Nós estamos aqui nesse lugar em Itanhaém que se chama Os Pocinhos de Anchieta. O que é isso? Pelo próprio local vocês já podem reparar. É um local onde tem muitas pedras. Então, São José de Anchieta ensinava aos índios a prenderem os peixes no tempo boa de pesca para guardar esses peixes para as épocas ruins, onde não era a época de pescaria, né? Certamente faziam aí nesse local aqui uma espécie de umas pequenas represas e colocavam os peixes ali. Porque os índios, eles eram nômades, a cada 4 anos mais ou menos eles mudavam de lugar, né? E eu gostaria exatamente de mostrar isso, né? Como é que era o Brasil nessa época deles. É completamente diferente do nosso Brasil de hoje. Encontraram aqui os índios, né? E nós sabemos que os índios tinham costumes terríveis, né? Eles eram antropófagos, comiam carne humana. Os índios, quando 2 tribos brigavam, né? Eles acreditavam que a tribo que foi derrotada, os inimigos deviam ser todos mortos e deviam ser comidos pelos vencedores, porque eles acreditavam que, comendo os corpos desses vencidos, eles adquiriam a coragem e também a força dos vencidos. Era uma coisa terrível, né? Além disso, tinham uma série de outros costumes, né, muito ruins. Por exemplo, quando chegava algum visitante, né, era costume oferecer a própria filha, a própria esposa para o visitante dormir com ela. E depois também eles tinham um hábito muito arraigado de muita bebida, né? Os escritores dizem que eles tinham mais de 70 tipos de bebidas alcoólicas que faziam com ervas, raízes de plantas e etc. Outra coisa muito triste que quando às vezes nascia uma criança doente ou então às vezes gêmeos, se enterrava um deles vivo, né? E nos relatos há muitas coisas desse tipo. Isso mostra, né, o trabalho importantíssimo que esses jesuítas tiveram aqui, a partir de Manuel de Nóbrega, José de Anchieta e muitos outros padres, que fizeram o Evangelho entrar nessa cultura e purificar a cultura. Okay? O Papa João Paulo II dizia que a enculturação do Evangelho é exatamente isso. O Evangelho entrar na cultura e purificar a cultura. E isso aconteceu, né? Os índios depois evangelizados, que eram catequizados pelos jesuítas, e não eram forçados, a evangelização era proposta a eles. Os índios que aceitavam, os caciques que aceitavam a fé católica, abraçavam a fé católica, como por exemplo Tibiriçá, né? E vários outros caciques que traziam mais índios também, né? E havia essa dedicação muito grande deles na evangelização. Anchieta percebia que os índios gostavam muito de música, gostavam de danças, gostavam de encenações. Então o que o Anchieta fazia? Ele fazia muitas peças teatrais com os índios, música, muitos hinos religiosos que desenvolveu para fazer essa catequese, né? Então era uma dedicação muito grande aos índios, especialmente na parte da saúde. Anchieta tinha uma preocupação muito grande com a saúde, com o batismo, né? Ele não aceitava que um índio morresse sem o batismo, para que essa alma fosse salva
evidentemente fazia a evangelização e batizava. Anchieta percorria, às vezes, léguas, como eles falavam, uma légua mais ou menos 4 quilômetros, atrás de tribos, né, de aldeias, onde pudesse evangelizar, pudesse batizar essas crianças. Era o Brasil da época, né? Infelizmente, há uma lenda negra que quer, assim, desprezar, até condenar o trabalho dos jesuítas, como se ele tivesse vindo aqui, destruído uma cultura. Nada disso. Eles purificaram uma cultura. E mais ainda, nas aldeias onde eles colocavam os índios, defendiam os índios contra a escravização dos exploradores, que muitas vezes queriam fazer dos índios verdadeiros escravos, né? E nessa época também, os papas já tinham baixado várias bulas pontifícias, né, proibindo a escravização dos índios. Então, nesse local aqui, a gente já vê um pouco dessa realidade de Anchieta, ajudando os índios, né, a viverem melhor. E quem é que vivia aqui no Brasil nessa época? Não eram só os índios. Eram os índios, vieram os portugueses, né, com os governadores Tomé de Souza, Mendes Sá, Duarte da Costa, e também vieram para cá depois os holandeses, calvinistas, que queriam implantar aqui uma colônia calvinista protestante, e faziam também o comércio, né, e muitas vezes atacavam as aldeias dos jesuítas e dos índios. Vieram os franceses também, que se instalaram principalmente no Rio de Janeiro, com Villegagnon, mas também que depois desceram aqui para a região de São Paulo e eram hostis aos portugueses, porque os portugueses eram cristãos e os holandeses e franceses eram calvinistas protestantes. Todos eles conviviam aqui. Então, quando Anchieta chegou aqui, né, exatamente em 1554, já encontrou essa realidade. E foi nessa realidade que ele realizou toda a sua obra evangelizadora. Esse local é a passarela que dá acesso à Cama de Anchieta, 220 metros, beirando o mar, essa região toda cheia de pedras, inóspita, onde o Anchieta gostava de, digamos, se esconder para ali refazer a sua vida espiritual, as suas energias espirituais para o trabalho imenso que ele tinha de evangelizar os índios, não só aqui dessa região de Itanhaém, mas de São Vicente, Santos e por todo esse litoral brasileiro. Vamos conhecer esse local, vale a pena, é muito bonito, é uma obra de Deus. Vem comigo. Nós estamos aqui em Itanhaém, num local muito especial. Aqui você está vendo aquela cama de pedra, né, que era chamada Cama de Anchieta. Um local assim inóspito, paredões, retirado. Nós temos uma passarela de 220 metros até chegar aqui, à beira-mar, que mostra o quê? Mostra exatamente a vida de oração, de penitência, de meditação que Anchieta vivia. Por que esse homem tinha uma força espiritual extraordinária, que o trouxe com 19 anos para cá, enfrentando todos esses perigos, um Brasil que começava a ser colonizado, evangelizado? Aqui a gente vê o segredo de Anchieta. Lá naquilo que chama-se de Cama de Anchieta, né, ali esse homem meditava, rezava. Antes de buscar o Deus, né, as obras de Deus, ele buscava o Deus das obras. E era uma vida de penitência, uma vida de oração, jejum, mortificação. Mesmo já diante da mortificação toda
que a própria vida aqui, desse Brasil nascente, já oferecia. Então, para nós, isso é um ponto também de reflexão muito grande. Anchieta foi um homem que ele sabia que sem Deus não podia fazer nada. Sem uma vida interior, sem uma vida de oração, sem uma vida de meditação, ele não podia fazer nada. Isso é que é impressionante na vida desse homem, né, que viveu aqui 44 anos, evangelizando os índios, ameaçado de morte muitas vezes pelos índios, mas amando os índios profundamente, levando o evangelho ao coração dos índios, fazendo os índios deixarem todos aqueles costumes selvagens que eles tinham, né, e se abrindo para Deus profundamente. É por isso que amavam Anchieta profundamente, né, e tinham assim como um verdadeiro pai espiritual. Aqui nós entendemos o que mostra uma placa aqui que vocês vão ver, porque esse homem é chamado de o apóstolo do Brasil, porque realmente foi o primeiro, o grande apóstolo do Brasil, certamente com outros irmãos jesuítas, como o padre Manuel de Nóbrega, padre Lourenço, padre Rodrigues e tantos outros que inclusive foram martirizados aqui, né, no Brasil, na terra de Santa Cruz. Este local onde Anchieta usava para a sua reflexão, a sua vida espiritual, o seu mergulho em Deus, para poder então ter uma vida frutuosa em termos de evangelização, fala muito grande para nós também. Será que cada um de nós também realiza na igreja uma atividade desta? Você que está nos acompanhando, você realiza alguma atividade na igreja? Todos nós temos dificuldades nos nossos trabalhos de evangelização, pastorais, mas em comparação com o que esse homem viveu, né, isso nos impulsiona a nós também nos abrirmos para uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida de sacrifício, sabendo que o reino de Deus não pode se expandir se não houver luta, sacrifício, trabalho, dedicação. Serve para a nossa reflexão. Será que eu também faço na igreja alguma coisa pelo reino de Deus?